Ora, bom dia, boa tarde, aleluia. Hoje é terça-feira. Aliás, hoje é dia 13/10/2022. É quinta-feira. E são 11, aliás, 13 horas. E o título da mensagem é Amar. E o hino é os hinos 99 e 100. Aleluia. Então vamos ler os hinos. A glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, em comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. E o 99 diz: Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Há um só Deus sobre as nações, um só Senhor de tudo. Só no seu nome há salvação. Jesus Cristo é o Senhor de tudo. E o 100 diz: Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória, pois, a Ele. Da minha vida, Ele é o Senhor. Da sua igreja, Ele é o Senhor. Do universo, Ele é o Senhor. Glória, pois, a Ele. Aleluia. Então vamos ler a palavra de Deus, que diz o seguinte. Aleluia. Glória a Deus. Ah, e diz o seguinte: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós de Cristo? De quem é filho? E eles disseram: De Davi. Disse-lhes ele: Como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Mateus 22, 37 a 43, glória ao Senhor. Dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor, é o Pai Celestial ao Senhor de Davi, que era o Senhor Jesus Cristo. Disse o Senhor, repetindo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, disse o Pai a Jesus, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Portanto, o Pai está a pôr atualmente os inimigos do Senhor Jesus Cristo por escabelo de seus pés. Vou repetir, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra. Nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Mateus 22, 44 a 46. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem.
pois há tão fardos pesados e difíceis. Aliás, vou ler um bocadinho atrás. Todas as coisas, pois, que vos disser, que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, porque há tão fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens, eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistas pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Mateus 23, 1 a 6. E as saudações nas praças e o serem, vou ler acima, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e o serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, quer dizer, mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém, Pai. Mateus 23, 7 a 12. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. 1 Coríntios 4, 1 a 2. Porque em nada me sinto culpado, diz São Paulo, mas nem por isso me considero justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, diz São Paulo, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro, porque quem te faz diferente e que tens tu que não tenhas recebido, e se o recebeste, porque te glorias, como se não houveres recebido. 1 Coríntios 4, 4 a 7. E a palavra assim diz: E nos afatigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. É assim que devemos ser também, não é? Somos blasfemados e rogamos. Até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo estas coisas, diz São Paulo, para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesses 10.000 anos em Cristo, não terias contudo muitos pais, porque eu, diz São Paulo, pelo Evangelho,
vos gerei em Jesus Cristo, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores, diz São Paulo. 1 Coríntios 4, 12 a 16. E a palavra do Senhor continua a dizer: Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Aleluia. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão. 1 Coríntios 4, 19 a 21. E São Paulo diz: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, 1 a 3. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Efésios 5, 1 a 2. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. É assim que devemos viver, não é? Em bondade, justiça e verdade. Aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, as obras. Porque o que eles fazem é oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. Porque a luz tudo manifesta, Efésios 5, 6 a 13. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Filipenses 3, 1 a 5. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, diz São Paulo, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor e meu também, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição
e à comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3:8 a 11. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3:20 a 21. Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, que no Senhor Jesus Cristo, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós, todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1 a 4. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedónia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedónia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5 a 8. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Aleluia. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém, Pai, obrigado. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9 a 10. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos não como para agradar aos homens, mas a Deus, que aprova os nossos corações, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. 1 Tessalonicenses 2, 4 a 7. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos eres muito queridos. Ou seja, eles diziam o que sentiam também
e o sofrimento que passavam, né? E a palavra do Senhor diz: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Paulo e os outros faziam tendas, e a palavra do Senhor diz: vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa irrepreensivelmente nos houvemos para convosco, os que crestes, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos. 1 Tessalonicenses 2, 8 a 11. Aleluia, glória a Deus. Senhor é bom e glorioso, aleluia. O Deus vivo mandou o seu Filho para morrer por nós. Aleluia. Vamos ler Hebreus 13, 17 a 21. A palavra do Senhor diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora, Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazeres a sua vontade, operando em vós, o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Hebreus 13, 17 e 21, já tinha dito. Vou ler agora Hebreus 13, 11 a 16. A palavra do Senhor diz: porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, por com tais sacrifícios Deus se agrada. Aleluia. Leia Hebreus 13, 6 a 10. Diz, e assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Temos um altar de que não têm direito de comer os que servem ao tabernáculo. Vamos ler em Hebreus 13, 1 a 5. Permaneça o amor fraternal,
Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimónio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque eu disse: não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. Vou ler Hebreus 6, 17 a 20. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ler Hebreus 6, 11 a 16. Não. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança, perdão, para que os não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. Assim, esperando com paciência, alcançou a promessa, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Vou ler Hebreus 6, 1 a 6. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial que se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e requeiram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e os põem ao vitupério. Vou ler Hebreus 5, 6 a 11, que diz, como também diz noutro lugar, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, portanto vos fizeste negligentes para ouvir. Portanto, amados, estamos a terminar, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com toda a sua igreja. Aleluia, glória a Deus.